Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. A sociedade em que vivemos é energívora e sabemos todos consome energia de forma insustentável. Nesse contexto, a dependência da sociedade em relação aos combustíveis fósseis, principalmente petróleo, gás e carvão, usados para a queima e a produção de energia, em vários aspectos, revela uma sociedade doente. Desde que foi transformado em matéria-prima fundamental para a produção de energia no século XIX, o petróleo tem sido, ao mesmo tempo, vetor de muitas transformações importantes da sociedade, mas também fonte inesgotável de problemas graves e de guerras. Veja que agora mesmo, em relação à guerra na Ucrânia, o petróleo, o gás, o carvão voltam a ocupar papel central em mais um conflito internacional. De um lado, os Estados Unidos banem a importação de petróleo, gás, carvão russos e pretende convencer outros países a fazer o mesmo, usando esses combustíveis como arma de guerra para asfixiar a economia russa e, de alguma maneira, convencer Vladimir Putin a tirar suas tropas da Ucrânia. De outro lado, a Rússia ameaça interromper a venda de petróleo, gás, carvão para a Europa, usando novamente esses combustíveis como arma de guerra para dobrar a convicção dos países europeus em relação ao absurdo da invasão da Ucrânia pela Rússia, explorando a dependência energética dos países europeus em relação a esses combustíveis. Enquanto isso, analistas econômicos preveem que o preço do barril de petróleo pode atingir, ao longo das próximas semanas, o valor alto histórico de US$ 300 o barril, prejudicando todo o mundo e, curiosamente, favorecendo de forma indireta o agressor, a Rússia, que é um grande exportador dessa matéria-prima para vários países do mundo, e também empresas americanas e europeias que concentram a exploração e a transformação do petróleo em todo o mundo. Em paralelo, o petróleo segue mantendo regimes autoritários e violentos em vários países do mundo, como, por exemplo, no Oriente Médio e no norte da África. Enquanto isso, o petróleo continua justificando guerras em boa parte dos últimos 100 anos, pelo controle dessa matéria-prima e pelo controle do preço dessa commodity, que não segue a filosofia liberal idealizada da oferta e da procura, mas é ditada por fatores geopolíticos, como vemos agora. Veja que, do ponto de vista filosófico, não foi reduzida a oferta mundial de petróleo, mas sim a uma especulação generalizada e uma oportunidade para que vários países e empresas do mundo façam caixa nesse momento de crise mundial. Enfim, o que vemos aqui é que a sociedade mundial precisa se livrar dessa dependência em relação aos combustíveis fósseis. Nós precisamos migrar com urgência para uma economia baseada em fontes que sejam mais bem distribuídas em todo o mundo, como o sol, como o vento, como os mares. Não se trata aqui apenas de um problema ambiental, é o próprio marco civilizatório que está em discussão e que está em jogo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.